estamos contentes de estar na casa de Deus. Estamos contentes porque nos reencontramos. Uns, como disse o nosso querido Diogo, uns já vieram de férias, outros já vão ir para férias, mas de qualquer maneira, uns vieram mais longe, já cá estão connosco, e é com alegria que nós todos nos reencontramos. E tivemos este momento inicial de louvor, e eu agradeço ao grupo de louvor, a maneira como nos prepara para esta entrada no átrio de Deus, para que o nosso coração se sinta bem, se sinta alegre para louvar a Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Hoje vamos falar, como já foi dito, do servo, o centurião, o oficial naquele espaço. Mas antes disso eu pedia ao Dioguito, o Diogo mais novo, que fizesse a leitura em Mateus 8, 5 a 13. Obrigado. Mateus 8, 5 a 13. Esta leitura depois também a podemos encontrar em Lucas, mas é a leitura de Mateus que eu fiz esse estudo. E entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente afligido. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isto, e ele faz. Maravilhoso Senhor, e maravilhoso Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. Que o Senhor se digne abençoar esta palavra aos nossos corações. No começo do Novo Testamento, há um convite ao arrependimento feito por João Batista. Era algo de novo e João vem com uma outra nova, o de batizar. Aqueles que se arrependessem seriam batizados no Rio Jordão. João é aquele que vem na frente com o anúncio do e pelo arrependimento. Jesus é aquele que vem logo a seguir e traz o perdão e a salvação. Jesus, no anúncio de João, é aquele que irá trazer o Espírito de Deus. E quando João batiza Jesus, Jesus Cristo, é ungido pelo Espírito Santo. E ouve-se a voz de Deus que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou, este é o meu filho querido que tenho nele a maior satisfação. Logo após o batismo, como sabemos, de Jesus, ele foi 40 dias e 40 noites para o deserto, para ser tentado por Satanás. Mas depois volta para a Galileia e prega o anúncio da Boa Nova, do Evangelho, a começar na sua terra, em Nazaré. Faz, entretanto, alguns milagres e escolhe o colégio dos seus discípulos,
que o seguiram durante 3 anos no seu ministério nesta terra. E continua o seu ministério de ensino, de convite ao arrependimento e de perdão de pecados. Hoje lemos um milagre, entre muitos outros, que Jesus fez durante o seu ministério. A Bíblia nos diz muitas vezes que é o próprio Deus que opera milagres ou coisas maravilhosas. Quando falamos em Deus no Antigo Testamento, devemos relacionar não só Deus, mas sim as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque foram eles que criaram o mundo. Foi o conjunto, foi nós façamos. E então, quando digo Deus, pensemos que Jesus também lá estava, naquele momento. Então a Bíblia nos diz, no Salmo 136:4, só Ele, Deus, faz maravilhas, ou faz milagres. E depois no Salmo 72:18, bendito seja Deus, o Senhor e Deus de Israel, o único que realiza maravilhas ou milagres. Os sinais miraculosos que Moisés operou quando o seu simples cajado jogou ao chão e se tornou numa cobra. Quando estende a mão e a sua mão ficou leprosa. E Deus diz para ele meter a mão no peito. E ao tirar ela fica curada. Estes sinais ou maravilhas aconteceram com Moisés para que o povo visse que ele era o enviado de Deus. Que ele seria e foi aquele que os tiraria da servidão, da escravidão. Depois aconteceu aqueles milagres que Moisés e Arão fizeram com a mão de Deus, claro, nas pragas que de longe superaram os falsos milagres que os mágicos da corte tentaram realizar, mas chegou a certa altura que eles já não conseguiam mais. Mostrando assim Deus que o povo escolhido era o povo de Israel. E o único Deus a ser adorado era o Deus verdadeiro, o Deus único. Depois temos a saída, o êxodo do povo de Deus, o povo de Israel. E depois uma coisa que nós não conseguimos imaginar. Ou antes, nós imaginamos na nossa vida diária. É quando chegamos a um sítio, aquela escalada da vida, e que aparece algo que nós é imaginável que a gente consiga vencer. Um problema de saúde. Um problema familiar. E a gente não consegue, a gente ficamos sem saber o que fazer. Aquele povo chega frente ao mar vermelho. E sabe que atrás vem o faraó com todos os seus homens para os dizimar. Deve ter sido terrível. As pessoas gritaram, não é possível imaginar o que se aconteceu naquele momento. Mas Moisés, com a sua oração, fala com Deus. E Deus ouve a oração, porque tinha um projeto para aquele povo. E Moisés toca nas águas com a sua vara, e as águas se separaram. Muitas vezes na nossa vida também temos mares vermelhos. Mas depois passamos essa crise e esquecemos-nos de agradecer a Deus. É que nós nem nos apercebemos disso. Depois de passar o Mar Vermelho e em terra seca,
Acontece também quando chegaram a Jericó, e já com Josué, quando os muros da cidade caíram. Foram milagres notáveis, todo o percurso até a terra de Canaã, todas as provisões que o Senhor Deus foi providenciando diariamente para o seu povo, como o maná, as codornizes, a água para beberem. Tudo isto, Deus operou grandes maravilhas no seu povo. Depois há um grande servo, o servo Elias, servo de Deus que confrontou os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, que queriam queimar em holocausto um bezerro, e pediram e gritaram para que o Deus Baal derramasse fogo para dizimar aquele bezerro que estava ali. Baal era o Deus, era o Deus que era o Deus da natureza, o Deus da vegetação. Este culto era muito normal entre o povo da Palestina. E Baal não era um ser que ninguém o conseguia também definir. Mas então Elias juntou 12 pedras, conforme o número dos filhos de Jacó, e sobre essas 12 pedras colocou alguma lenha e depois colocou o bezerro cortado em pedaços, e depois disse: despejem água, bastante água, e disse: façam isso 3 vezes. E foram pondo água, pondo água, pondo água. E depois Deus invocou o nome do Senhor, dizendo: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostra agora que tu és o Deus de Israel, e eu sou teu servo, e faço isto porque tu me ordenaste. E naquele momento, o fogo do Senhor desceu e queimou tudo o que estava em holocausto. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é que é Deus. Eram 450 servos, profetas de Baal que estavam presentes. E apenas um que soube louvar a Deus foi Elias. E conseguiu que aquilo fosse dizimado, aquele holocausto acontecesse. Os milagres podemos considerar como respostas incomum às orações daquele que crê em algo maravilhoso, que desperta a admiração das pessoas e leva-as a reconhecer o poder de Deus. Como podemos ver na oração de Elias, na presença daqueles profetas de Baal, mais tarde, quando também aconteceu quando uma viúva, o seu filho tinha morrido, e Elias orou a Deus e ele ressuscitou. Também nos lembremos da oração que Daniel terá feito, ainda que não esteja escrito biblicamente. Terá feito a Deus quando ele foi lançado na cova dos leões, e os leões não lhe fizeram nada. Mas no Novo Testamento ocorre um aumento súbito e sem precedentes dos milagres no início do ministério de Jesus Cristo. Mas, contrariando o padrão do Antigo Testamento, a autoridade de operar milagres e de expulsar demónios não fica restrito só ao próprio Jesus. Tampouco os milagres cessaram quando Jesus subiu aos céus. Já durante o seu ministério, Jesus delegou a autoridade de curar os doentes e de expulsar os demónios, não só aos seus 12 discípulos, mas também àqueles 72 que em Lucas 10, 1 a 12, ele enviou à sua frente para ir dizer que o reino de Deus está a chegar. Mas a esses 72 discípulos,
enviou-os 2 a 2 e disse: onde forem, curem todos os doentes e digam que o reino de Deus está próximo. Depois também nas epístolas aos Coríntios e aos Gálatas indicam que a realização dos milagres não esteve só restrita àqueles 72 discípulos, mas era uma característica das igrejas da galáxia e das igrejas do Novo Testamento em geral. Por isso, a ocorrência dos milagres é uma característica da igreja do Novo Testamento e pode servir de indicação da boa obra e poderosa do Espírito Santo que começou no dia do Pentecostes, na descida do Espírito Santo. E espera-se que se mantenha ao longo de toda a vida da Igreja de Cristo. Um dos propósitos dos milagres é autenticar a mensagem do Evangelho. Isto ficou evidente no próprio ministério de Jesus. E depois vem um homem que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um colégio de altos magistrados do povo judeu. Ele era um alto magistrado, e estou a falar de Nicodemos. Mas ele, por isso mesmo, vem de noite ter com Jesus, para que os outros não o vissem e não fossem o acusar perante o Sinédrio. E ele vem ter com Jesus e diz-lhe: Mestre, sabemos que Deus te enviou para nos ensinares. Ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Até o próprio Nicodemos reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e fazia milagres. Depois, em Hebreus, e Deus apoiou o testemunho deles por meio de sinais, prodígios e diversos milagres, mostrando de várias maneiras o seu poder e distribuindo os dons do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Jesus Cristo fez muitos milagres e todos sabemos que o primeiro foi nas bodas de Canaã e o último terá sido o corte da orelha de Malco, o servo do sacerdote, do sumo sacerdote. Quando Judas chega com a multidão para prender Jesus, neste momento instala-se o caos e a violência era iminente. E Pedro, um dos discípulos mais fervorosos e impulsivos, sacou da sua espada. João 18:10. E movido por um impulso, talvez protetor, talvez pelo medo, ele, tirando a sua espada, cortou a orelha direita de Malco, o servo do centurião, do sumo sacerdote. Este ato de violência, embora compreensivo, no desespero de Pedro, estava em total oposição aos ensinos e aos propósitos de Jesus. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada no seu lugar. Bem sabes que eu tenho de beber este cálice de amargura que o meu pai me destinou. Virando-se para Malco, tocando na orelha de Malco, ele o curou. A leitura de hoje que fizemos em Mateus conta-nos o que se passou com Jesus Cristo quando ia a passar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava nas margens do lago Tiberíades ou do mar da Galileia. Nazaré, onde Jesus passou a sua maior parte da sua infância, ficava um pouco mais a sul. Jesus começa a sua atividade evangelística na Galileia, onde se situava Nazaré e então o lago de Tiberíades. Encontra e escolhe os seus discípulos, faz muitos milagres, um pouco mais a norte, e no monte ensinou as bem-aventuranças. E no monte também ensinou o Pai Nosso.
Depois, em Cafarnaum, aqui aparece o tal oficial romano, que vem-lhe fazer um pedido de cura para o seu criado. Este criado devia ser muito importante para aquele oficial, para que ele esquecesse a sua patente militar e viesse pedir a ajuda e a intervenção de Jesus na sua cura. Não era normal um oficial vir a Jesus com um pedido semelhante. Jesus, que era crítico bastante com a ocupação romana, que era crítico quanto ao poder dos ricos e era a favor dos mais necessitados, dos mais pobres, principalmente este princípio era contrário aos dos romanos. Jesus disse ao oficial: eu vou curá-lo. Pois sabemos que o oficial justifica-se que não merecia que Jesus entrasse na sua casa. Depois ele diz que tem superiores a quem ele obedece, os seus soldados lhe obedecem a ele, mas que Jesus, dizendo, podia fazer o que ele bem entendesse. E Jesus ficou muito admirado com a fé daquele oficial e disse que não tinha encontrado ninguém com tanta fé no povo de Israel. Depois, fazendo referência aos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, disse ao oficial: podes ir. Seja feito como tu acreditaste. E naquela hora, o criado do oficial foi curado. Esta mensagem também Lucas nos relata o mesmo episódio, só que Lucas não é o oficial que vai ter com o Jesus, mas são os anciãos, os amigos do oficial que vão pedir em favor deste servo que é curado na mesma. Mais tarde, na Cesareia, e isto temos em Atos 10, havia também um oficial, e este até tinha um nome, era o Cornélio. E ele era um oficial, era um homem temente a Deus, orava muito, era amigo dos pobres, devia ser uma pessoa muito querida na zona. Mas Deus ouviu a sua oração. Como Ele ouve as nossas orações. Só que por vezes a gente parece que aqui no templo a gente estamos com Deus, lá fora esquecemos-nos. Mas esse oficial é ouvido por Deus, e Deus lhe diz que estava um Simão, de nome Pedro, ali bem perto, em Jope. E este homem mandou logo os seus criados buscarem Pedro para que eles viessem anunciar a boa nova. Nós queremos que a palavra de Jesus, as coisas mais difíceis para nós, às vezes a gente pensa que não terão solução. Mas pela graça de Jesus, isso vai se realizando nas nossas vidas. E passa um pouco despercebido. A distância não é barreira para Jesus. Há uma frase de Albert Einstein, um dos grandes génios da humanidade. Ele diz: existem apenas 2 maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. E a outra é que tudo é um milagre. E nós, como crentes, nesta mensagem de Jesus, tudo é um milagre. Tudo aconteceu hoje, desde que a gente se levantou da nossa cama. São milagres constantes
que vão acontecendo na nossa vida. Em Efésios 2,13, mas se antes estavam longe, agora por meio da morte de Cristo estão perto dele. A distância não é um problema espiritual. Nós, ao crermos e termos fé em Jesus, na sua salvação, estamos mais próximos. Jesus cura. Jesus fará a cura na hora que quiser. E quando quiser. Não é quando eu quero. A gente gosta muito, estamos no século da velocidade, a gente gosta das coisas feitas ontem. É sempre a pressa. Não. Nós devemos dar espaço a Jesus, dar espaço a Deus na nossa vida, para que Ele possa fazer na hora que quiser. Seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade. É a vontade de Jesus. É a vontade de Deus. Mateus também em 15, 21 e 28, Jesus retirou-se e foi às regiões de Tiro e Sidom. E havia lá uma mulher cananeia que foi ter com ele e gritou: Senhor, tem piedade de mim, a minha filha está possessa de demónio e encontra-se muito mal. Depois Jesus mandou-a embora, depois os discípulos também intercederam, mas ela insistiu. E o Senhor reconheceu, e ela também disse: mas eu não devo atender qualquer pessoa. Eu não está certo tirar o pão aos filhos e dar aos cães. É verdade, Senhor, reconheceu ela, mas também os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme o teu desejo. E naquele momento, a sua filha foi curada à distância. Assim aconteceu também com os 2 cegos que foram atrás de Jesus. E Jesus pergunta-lhe: vocês acreditam que eu tenho poder para fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor, acreditamos. E Jesus tocou-lhes nos olhos e eles voltaram a ter visão. Mateus 9, 27 a 29. Devemos ter fé em Jesus como estes 2 cegos, porque creram e o milagre aconteceu. Todo o problema que possas ter, recorre a Jesus e o Senhor atuará de acordo com a tua fé. O que significa estar em Cristo? Não é um estado de localização. Não é pertencer a um clube ou uma organização. O apóstolo Paulo diz-nos que estar em Cristo é estar unido a Cristo, é estar perto dele sempre. Diz-nos o apóstolo em Gálatas: morri no que respeita à lei. Foi a mesma lei que me fez morrer para eu viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Por isso já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua vida por mim. Devemos ter estas palavras também nos nossos corações. A gente dizer que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha maneira de viver presente vivo por meio da fé que tenho em Jesus Cristo. Deste modo, unidos a Adão, todos estávamos sujeitos à morte. Unidos a Cristo, todos voltarão a ter vida. Adão foi o primeiro homem, Cristo, o último Adão.
A morte de Jesus Cristo provou que ele era um ser humano. A ressurreição de Jesus Cristo provou que ele era Deus. Em Efésios 2, outrora estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. O espírito deste mundo leva-vos a viverem dessa maneira. Andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, àquele que ainda agora atua, nos que são desobedientes a Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor, e estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. E pela sua graça estão salvos, pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Jesus Cristo, e com Ele nos fez tomar parte do seu reino celestial. Há um versículo que devemos ter sempre presente na nossa vida, em Filipenses 4, 13 e 14. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E depois o versículo que Martim Lutero usou para fazer a reforma. Aquele que é justo pela fé viverá. Ou o justo viverá pela fé. Que o Senhor esteja sempre conosco durante a semana que hoje se inicia. Que nós possamos encontrar palavras de louvor e de agradecimento pelos milagres constantes que temos e na nossa vida. O estarmos, o vivermos, o estarmos aqui, o termos a presença de Deus é um milagre constante. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua paz esteja sempre conosco.